Olá, boa tarde. O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje à noite o julgamento da ação que pode cassar a chapa Dilma Temer, vencedora das eleições de 2014. O julgamento é considerado o mais importante da história do tribunal. É a primeira vez que a Corte analisa um pedido de cassação contra um presidente da República. A ação sobre a cassação da chapa Dilma Temer foi proposta ao TSE em 2014 pelo PSDB, logo depois da eleição. Os tucanos alegavam que os gastos da campanha foram superiores aos informados ao tribunal, que não havia comprovação do dinheiro arrecadado e que o financiamento foi feito com recursos ilícitos, vindos do esquema do Petrolão. Depois que Dilma Rousseff sofreu impeachment, os advogados de Michel Temer passaram a alegar que as contas do PT e do PMDB deveriam ser analisadas em separado, mas a tese não prosperou. O relator, ministro Herman Benjamin, passou a considerar provas produzidas no decorrer do processo, como as delações premiadas de Marcelo Odebrecht e dos marqueteiros Mônica Moura e João Santana. Eles declararam que houve prática de caixa 2 para a chapa da ação porque ela é posterior à abertura do processo, mas aumenta a pressão popular sobre o TSE. Um pedido de vistas de qualquer um dos ministros poderia adiar o julgamento por tempo indeterminado. Todas essas possibilidades levantam dúvidas se o TSE será mais político do que jurídico. E para falar sobre o julgamento da chapa Dilma Temer pelo TSE, recebemos Heloísa Machado, professora de Direito Constitucional da FGV Direito de São Paulo, e o sociólogo Paulo Silvino Ribeiro, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Você pode participar aqui da nossa conversa com as suas perguntas e comentários que podem ser feitas pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde. Boa tarde. Pela presença. Obrigado. Atenções voltadas, então, para esse julgamento. O que esperar? É um julgamento mais político, jurídico? Professora. Acho que é impossível imaginar um julgamento desse sem influência política. Primeiro porque se trata de uma justiça eleitoral que, querendo ou não, se depara com eleições, com o comportamento dos partidos e dos candidatos. Mas é inegável que no último ano, não só o TSE, mas também o Supremo Tribunal Federal tem se tornado ainda mais políticos e influenciado de maneira muito grave decisões que seriam não necessariamente tomadas pelo judiciário e sim por outros espaços, pelo legislativo. Independentemente de qual for o resultado, é importante que o TSE julgue, dê uma resposta à sociedade, já que a gente está há 2 anos e meio das eleições e ainda esse caso rolando na Justiça Eleitoral. Ou seja, já demorou para ter, então, uma demorou resposta. Demais. Demorou demais. Professor. Demorou e essa demora é absolutamente contraproducente à democracia. Quer dizer, como é que a gente avança 2 anos e meio e esses 2 anos e meio foram marcados absolutamente por uma turbulência econômica e política, acima de tudo, E, enfim, quer dizer, quando a gente olha hoje as nossas necessidades, sejam de reformas, sejam de criar um projeto nacional que de fato entenda quais são os próximos passos para que o Brasil não só retome crescimento, porque isso é importante, mas as questões sociais acima de tudo, quer dizer, neste contexto fica muito difícil pensar o futuro e, evidentemente, pensar uma saída razoável, Sim. E aí eu acho importante frisar, quer dizer, todo julgamento, por natureza, ele é político, do ponto de vista enquanto um instrumento que traga algo benéfico à sociedade. O problema é o viés, quer dizer, quando você tem pessoas, magistrados ligados com relações privadas, amizades, que para a democracia são, no mínimo, ruins, E é o que nós estamos assistindo nesse cenário hoje, professora? Sim, nós estamos num momento que é bastante ruim para o Poder Judiciário em geral, Recentes acontecimentos envolvendo conversas de ministros, inclusive do ministro Gilmar Mendes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, trazem um certo grau de desconfiança para a atuação desses órgãos e dessas decisões, e isso é muito ruim, não é? O judiciário geralmente é aquele poder que é chamado para trazer estabilidade num cenário de crise institucional. E o que a gente percebe é que ele é alimentador dessa crise hoje, muito mais do que uma alternativa, do que uma saída para a crise que nós estamos. Pois é, Camila, o STF deveria julgar com justiça, E aí a gente vê aí, no entanto, porque tantos políticos
fazem tantos esforços em busca do foro privilegiado? Pois é, quer dizer, e isso mostra exatamente que nessa conjugação de forças, quer dizer, entre judiciário e alguns representantes do legislativo ou do próprio executivo, o que está na pauta não é o interesse nacional. Quer dizer, é como que esses grupos, como que alguns partidos, como que, portanto, alguns representantes de grandes interesses, de grandes empresas, indústrias, da mídia, seja lá o que for, quer dizer, estão preocupados com os resultados que a justiça pode dar para julgamentos como esse. Porque não é só um presidente que pode cair. É muito mais do que isso. Quer dizer, é um projeto que um grupo tem de Brasil que, a meu ver, muitas vezes nega o próprio Brasil. Então, eu acho que, quer dizer, é por isso que, em nome, portanto, aliás, numa retórica em nome da prática da justiça, o que a gente tem é o avesso disso. Quer dizer, é o contrário, são decisões para resguardar interesses. Agora, vocês arriscam alguma decisão aí, o resultado desse julgamento? É muito difícil tentar imaginar o futuro, não é? Há uma grande possibilidade de pedidos de vista, não é? Que é, enfim, que serve para que um juiz esteja bem informado de um caso, mas que nesse julgamento servirá quase como um veto, não é? Um bloqueio, caso interesses de um ou de outro grupo não estejam sendo preservados durante o julgamento. Então, é uma atuação individual de um juiz dentro de um colegiado para romper ali, bloquear a decisão. Só para a gente esclarecer aqui, né, aproveitando o espaço, esse pedido de vista, então, o ministro pedindo mais tempo para uma análise. Exatamente, né? Serviria teoricamente para isso, né? Mas, na verdade, é um manejo aí político de oportunidade de julgamento. Porque faz sentido a necessidade disso, de um processo que se arrasta aí mais de 2 anos, né? Em absoluto, não faz nenhum sentido. Aliás, acho que, claro, a justiça brasileira avançou muito e merece o nosso crédito e o nosso respeito. Porém, é uma desmoralização. Quer dizer, a gente perceber um período de quase 3 anos, considerando que o mandato são 4 anos. Quer dizer, ainda mais um período como este, em que a gente tem uma crise dentro da outra, são várias crises. É errôneo dizer que é só uma crise política, econômica, é uma série de outras questões que fazem com que a justiça seja mais célere, mais rápida, muito mais eficaz. Quer dizer, talvez as pessoas elas não consigam entender que um dado que o IPEA divulgou ontem está absolutamente ligado com essa morosidade da justiça e com essa crise política. Quer dizer, a violência aumentando, quer dizer, o que mostra que a gente tem que retomar, de fato, um plano para cuidar das questões econômicas e sociais acima de tudo. É o Brasil real se mostrando ali, enquanto fica parado, isso, esperando. O país parado, exatamente. Isso é dramático. Vamos agora desenhar um pouquinho as possibilidades que se apresentam, professora? Então, claro. Quais são elas? Uma primeira possibilidade é o julgamento não terminar, né? Ele começar, mas algum ministro pedir vistas do processo e ele ser interrompido sem necessariamente ter uma data para voltar. Esse é um cenário bem ruim, que eventualmente pode dar fôlego para o presidente Michel Temer, mas que nos draga para a continuidade dessa crise, dessa incerteza, né? A outra possibilidade é haver a condenação da chapa Dilma Temer, de ambos os candidatos, tanto da presidente Dilma, que apesar de já ter sido afastada, ainda segue sendo ré nesse processo, e do presidente Michel Temer também, né? Nesse caso, ele poderá eventualmente recorrer ao Supremo Tribunal Federal, o que também nos coloca numa posição muito ruim. Porque onde aí nós pode se prolongar por quanto tempo? Pode se prolongar por tempo indeterminado, não acho que isso seja a posição que o Supremo deverá adotar, mas nós teremos oficialmente um presidente cassado pela Justiça, mas se mantendo no cargo através de artifícios e recursos judiciais. Então é um cenário muito ruim. E que, Luísa, se permite, aumenta o grau de ilegitimidade que boa parte da população atribui a ele. Quer dizer, isso prejudica, se está difícil manter-se por recurso, fica pior ainda. As reformas, a meu ver, vão ao vinagre. Eu acho que as reformas, acho que independentemente do resultado, deveriam, enfim, ser paralisadas nesse momento. Agora, o entendimento de vocês, então, esse seria o pior cenário. A chapa ser cassada, mas cabem recursos aí, o presidente continuar no cargo por esses recursos? Essa seria a pior possibilidade hoje, professor?
não ruim da perspectiva de isso vai ou não barrar reformas, porque eu acho que não há legitimidade democrática para se discutir reformas como trabalhista e previdenciária agora. Seria ruim em termos de degradação das nossas instituições, não é? Nós teremos um presidente que é investigado no Supremo Tribunal Federal, afastado pela Justiça Eleitoral, mas ainda assim se mantendo no cargo e aprovando medidas provisórias que têm um impacto muito grande no país. Então, em termos de qualidade democrática, esse seria o pior cenário. Ele deveria, eu acho, que se for cassado, renunciar ao cargo e não aguardar nenhum recurso. Soma-se a isso a baixa popularidade, a rejeição da população e como que o seu apoio, a sua base vai esfarelando. E o que é mais contraditório, né, seria cômico se não fosse trágico, é que o PSDB, que hoje é um partido aliado, foi quem começou isso tudo, por não ter aceitado o resultado das eleições. Quer dizer, então eu acho importante pontuar, quer dizer, que isso agrava ainda mais esse nosso buraco sem fim. Exatamente, né? A ação, o julgamento motivado por uma ação do PSDB, que hoje é governo e que está esperando também uma decisão desse julgamento. E é nesse contexto que se insere uma terceira alternativa. Que é de se condenar a Dilma e não se condenar o Temer na famosa divisão da chapa, que é o argumento central da defesa do presidente Michel Temer. O processo traz acusações específicas também para a campanha do vice-presidente, né, que agora é o presidente. Então, não me parece que seja possível ou razoável que a justiça dê uma resposta nesse sentido. Mas, como a gente falou no comecinho aqui da nossa conversa, não só de aspectos técnicos, a justiça tem se movido a interesses também políticos muito grandes e é preciso que a sociedade esteja atenta para, enfim, que essas instituições funcionem com um mínimo de lastro na nossa Constituição. As pessoas já estão participando aqui. A Márcia Santos, ela pergunta a avaliação de vocês sobre a baixa pressão popular com toda a situação do Temer, incluindo aí as delações da JBS, em relação à pressão que existiu com a Dilma. E ela pergunta que é cansaço? Eu não sei se é só cansaço. Eu acho que, em relação a Dilma, havia outros fatores, outras variáveis que tornavam, portanto, o processo muito mais dinâmico. Quer dizer, havia, de certo modo, um antipetismo. Quer dizer, a gente estava o começo da Lava Jato, quer dizer, isso tudo tornava a coisa muito mais, eu diria, emblemática nesse sentido de as ruas estão falando. Eu discordo um pouco da Márcia, porque eu acho que tem muita gente na rua, sim. Se a gente vê a última manifestação em São Paulo, por Direta Já, e no Rio de Janeiro, bom, o Brasil todo teve, mas essas duas são bem simbólicas, mostra que sim, as pessoas estão na rua com uma força considerável contra o Temer. Eu concordo, eu acho que não há pouca pressão, acho que há muita pressão e as pesquisas indicam uma popularidade baixíssima, não é, do presidente Michel Temer. A repressão que foi feita na esplanada dos ministérios, com o exército, prova disso. Enfim, acho que é prova. E uma pressão popular surte algum efeito? Bom, numa democracia, não é? A capacidade de um governo de reagir aos interesses da população é o que faz esse governo responsivo e mais democrático. Então, ele tem que responder a essas pressões, sem dúvida nenhuma, porque senão nós estaremos aí esfacelando a nossa ideia de democracia. O Sóstenes Santos, ele fala, o TSE não poderia ter evitado tanto transtorno e prejuízo para o país se tivesse agido de forma célere? Sem sombra de dúvidas, né? Acho que a gente já pontuou um pouco anteriormente aqui, quer dizer, a falta de uma maior rapidez, quer dizer, contribuiu para que essa crise se agravasse. Quer dizer, até a reportagem que passou um pouco antes mostrou como que foram se buscando provas ao longo, né? Quer dizer, do próprio processo. Claro, isso a Heloísa pode explicar melhor, mas o fato é, quer dizer, talvez as principais provas apareceram ontem, né? Quer dizer, e a gente espera, então, mas quanto tempo, né? Então, eu acho que realmente foi prejudicial. Cada dia mais notícias, né? Agora, até a gente ouve aí que tem muitos áudios ainda nessa delação que estariam sendo segurados, mas isso não entraria nesse julgamento, então, professora? Mesmo a delação da JBS, que caiu como uma bomba, né?
Pois é, não entraria formalmente. Não é a principal acusação, é de abuso de poder econômico. Tanto Dilma como Michel Temer já faziam parte da máquina pública, então, de certa maneira, eles sofrem a acusação de terem se valido desse protagonismo, de já ocuparem presidência e vice nas eleições. E a outra acusação é Caixa 2. Né? E aí, para a Caixa 2, você tem muita informação vinda da Lava Jato, que foram reveladas não só na delação do Marcelo Odebrecht, que acho que é a maior delas, como agora também do Joesley Batista. A prática da Caixa 2 está absolutamente revelada na Operação Lava Jato. Né? A grande questão é como o TSE vai reagir a essas acusações. E que reage em tempo, não é? Porque daqui a pouco ele não precisa mais reagir porque o mandato termina, né? E ele não terá mais nada a dizer para isso. Então, eu concordo, eu acho que o TSE poderia sim ter evitado todo esse desgaste e agora ele sofre, com razão, acusações de que está sendo seletivo e político e agindo conforme as ondas do mar. Isso é muito ruim. Vamos fazer uma pausinha aqui e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o julgamento da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com a gente, Heloísa Machado, professora de Direito Constitucional da FGV Direito de São Paulo, e o sociólogo Paulo Silvino Ribeiro, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política, também de São Paulo. Por falar em foro privilegiado, que nós estávamos falando aqui no bloco anterior, né, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator do processo que julga o foro, ele afirmou que o Supremo gasta um prazo médio aí de 581 dias para receber uma denúncia criminal. E aí veio o ministro Gilmar Mendes, que reclamou de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, professora do Rio de Janeiro, que traz que 68% dos processos criminais examinados pelo Supremo prescrevem. E para ele a pesquisa confundem aí uma simples rejeição da denúncia com a prescrição do caso, professora. Exatamente, né? Os dados da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro indicam que a maior parte dos casos não chega a ter um julgamento de mérito no Supremo Tribunal Federal. Isso se dá por distintas razões, não só prescrição, mas também quando o investigado perde o foro, né? E, portanto, o seu processo vai para as instâncias ordinárias, o que tem tudo a ver com esse debate agora que o ministro Barroso está conduzindo num caso e que também o Senado resolveu atingir agora, né? Mas é importante dizer que a questão do foro, ela não é só uma questão de eficiência, né? Eficiência é uma questão relevante para a justiça criminal. Chegar a um resultado, a uma condenação no tempo célere é um valor, né? Mas não é o único valor, né? O foro privilegiado existe para conseguir trazer gente muito poderosa ao crivo da lei, né? Eu tenho cá minhas dúvidas se esses grandes poderosos da República, senadores e presidente, vice-presidente, ministros, seriam processados pelas instâncias ordinárias da justiça, né? Eu acho que esse debate precisa ser ampliado para que você, em nome da eficiência, não perca aí a garantia de aplicação da lei. Eu penso que a gente precisa pensar o foro, de certo modo, historicamente, na construção do Estado brasileiro, quer dizer, e do período republicano. Quer dizer, quando a gente tem, portanto, uma tradição, uma trajetória que classifica quem é a elite política nacional, que, portanto, tem os seus privilégios, não só de classe, mas, ou seja, por serem homens do Estado. E isso é naturalizado, quer dizer, como se fossem pessoas de fato especiais, né? Quer dizer, claro, a Heloísa pode explicar melhor do ponto de vista jurídico, mas o mote é este, né? Quer dizer, e que, portanto, para a democracia nos dias de hoje é contraproducente, quer dizer, porque cometem crimes como qualquer outro cidadão comum, mas as penas que são imputadas ou a forma como é levado à justiça é diferente. Quer dizer, isso reitera uma ideia que também está na formação da sociedade brasileira, que é a promiscuidade entre a ordem pública e privada. Quer dizer que, a partir deste fórum, os interesses privados são defendidos dentro da esfera pública, porque lá no público, ele como político, portanto, pessoa pública, consegue ter uma melhor forma de escapar. Então, eu acho que essa discussão tem que ser ampliada mesmo.
levada à última instância e a gente pensar, quer dizer, porque uma coisa é também tomarmos cuidado para que os políticos não sejam todos caçados e a gente perca, portanto, a sua capacidade enquanto homem público de colocar suas ideias, enfim, de agir. Então, há eu diria, algo positivo para a democracia. Mas, por outro lado, o negativo é como que este instrumento serve para os seus interesses privados. Que é o que nós também, né, estamos assistindo. Eu acho que só para complementar, eu acho que não há nenhuma dúvida de que esse é um tema que precisa ser debatido, né? Mas também me parece que a Constituição não estava preparada, e talvez o modelo de foro não estava preparado, para quase nossa classe política inteira estar envolvida em atos criminosos. Fato. Né? Então, eu acho que isso também coloca aí o sistema em prova e é um bom momento para repensá-lo. Com certeza. A Edna Souza, ela pergunta aqui, caso então, o Temer de fato saia, né, exista a cassação da chapa, quem o substituirá? Poderá haver eleições diretas? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Bom, a Constituição Federal diz que quando o cargo de presidente e vice ficam vagos, a eleição será feita pelo Congresso Nacional na forma da lei, ou seja, uma eleição indireta, né? Isso é o que está previsto na nossa Constituição quando essa vacância dos cargos de presidente e vice se dá nos últimos 2 anos de mandato, que é exatamente o cenário que a gente está agora. Mas está em andamento no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para transformar essas eleições em diretas. Então, mais uma vez, estamos num cenário de absoluta incerteza quanto aos caminhos que serão feitos numa hipótese do Michel Temer deixar de ser o presidente. Se eleições indiretas ou diretas. Eu acho que tem um ponto também extremamente importante, tanto quanto a questão constitucional, legal, que a gente pensar o seguinte, quer dizer, a lei fundamenta, mas o que é que a sociedade quer? Será que agora não é o momento, a gente não pode perder essa oportunidade de elegermos alguém diretamente que tenha, de fato, a legitimidade do voto? Eu acho que esse é o ponto fundamental, quer dizer, essas manifestações todas mostram isso. Há hoje, de novo, um movimento de diretas já, que quem viveu os anos 80 achou que nunca mais fosse necessário, né? E a gente precisa, quer dizer, o que está em jogo, eu acho que é a legitimidade de quem está ocupando o gabinete presidencial. É isso que a gente precisa repensar. Quer dizer, em que pese todas as possibilidades que o Temer tenha de recursos, caso ele seja condenado, né? Ou mesmo que a gente tenha a Constituição dizendo que tem de ser indireta a próxima escolha, a meu ver, e acho que de boa parte de outros intelectuais e da sociedade, a eleição direta é o mais legítimo e democrático caminho. É o que a Silvia disse que está colocando também, é a opinião dela, ela está dizendo que o povo está na rua, sim, está nas ruas por diretas já. Agora, qual que seria, então, uma melhor resposta para o nosso país nesse momento, professora? Olha, eu acho que é absolutamente, importante que as reformas trabalhistas e previdenciárias sejam suspensas. Né? Não é possível se discutir reformas que têm um impacto tão grande na vida de cada um dos brasileiros, com esse Congresso acusado, com essa crise institucional. Isso tem que já sair da mesa, não ser um elemento de barganha política no meio da crise. Né? Reformas são necessárias? Faremos reformas? Faremos, mas faremos num ambiente de normalidade institucional e com um governo que tenha claramente exposto isso enquanto um projeto de governo e eleito e ganho isso nas urnas, né? Não é? Legitimidade outra vez, né? Superada essa questão das reformas, que é uma agenda que parece que está se impondo independentemente da crise, eu acho que o mais adequado seria o Temer se afastar da presidência da República. Ele já está sofrendo inquérito no Supremo Tribunal Federal, isso não é pouca coisa, né? Ele tem agora esses caminhos no TSE que também, indicam acusações aí de Caixa 2 durante a campanha. O Brasil precisa se apegar a legitimidade democrática e ele precisaria se afastar do cargo para que seja possível voltar a algo de normalidade institucional, né? Se isso será feito via eleições diretas ou indiretas, a gente ainda não sabe, né? Mas nós não podemos, por exemplo, agora pensar em reformar a Constituição, mudar as regras no meio do caminho, mudar, Previdência, reforma trabalhista, nem pensar, né? Esse é um momento de colocar
colocar as instituições no prumo, da Lava Jato, enfim, surtir os seus efeitos contra quem tiver que surtir, né, para que a gente possa ter algo de positivo depois dessa instabilidade toda. Heloísa tem razão. Acho que a primeira coisa é suspender reformas. Primeiro, porque ele não tem apoio nem mesmo para que esse projeto seja, quer dizer, uma coisa óbvia do jogo político é isso. Outra, a gente pensar o seguinte: as reformas precisam estar de modo coerente com os anseios da sociedade. Quer dizer, eu não sei até que ponto a trabalhista, a previdenciária está de fato. Não sei, né? Até que ponto há clareza, né? Seja para esta reforma, seja para outras ideias ou propostas contra esta, porque eu também acho que assim, a esquerda tem que fazer uma autocrítica, quer dizer, qual é a outra reforma que a gente quer. Me parece que não está muito claro também. A do Temer não é mesmo, né? Agora, para que isso, portanto, aconteça, ou seja, para que as reformas estejam de modo coerente com a sociedade, é preciso o espírito republicano. Este mesmo espírito republicano é que não está presente em Temer e em todo o seu governo, para, como disse a Heloísa, entender que é hora de sair. Quer dizer, dado o número de acusações e processos contra. Quer dizer, maior do que a soberania nacional e o país não pode ser um projeto de partido, um projeto pessoal. Isso não pode, isso é contra a democracia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Com certeza teremos outros capítulos ainda dessa história. E até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, muito obrigada. Prazer, obrigado. Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia e uma ótima tarde para você.